Boa noite, Paola. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nada, eu que agradeço. Então, gente, apresentando a Paola, né, que já está aqui trocando ideia com a gente, ela é advogada, atua com direitos das mulheres no Rio Grande do Sul, é parceira do Núcleo Lotus, voluntária da Rede Minha Poa e membro do Comitê Em Frente Mulher. E aí eu resumi a sua bio, mas você pode ficar à vontade para se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho pessoal, para a gente te conhecer. Então, eu comecei a atuar, né, desde 2017, tá, que eu atuo com violência. E a primeira coisa foi fazer parte, né, eu ajudei a fundar, então, uma mobilização vinculada que é um braço da rede Minha Porto Alegre, né, que é a mobilização Isso é Feminicídio, que tinha como objetivo a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao Protocolo Latino-Americano de Investigação de Crimes Violentos em Razão de Gênero, né? Então, a gente montou, é uma mobilização que começou em Recife, e aí já tinha em outras cidades do Brasil, e a gente montou aqui em Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul, com esse objetivo. E até assim, a gente já teve um ganho meio inicial, que a gente montou a MOB e a nossa primeira panela de pressão que a gente fez foi para inserir, porque aí começou, né, a estudar, pesquisar e tal. Aí a gente tinha descoberto que ainda em 2017 ainda não tinha sido inserido no sistema da Polícia Civil o subtítulo do feminicídio como tipo, né, como crime, apesar da lei ser de 2015. Então, esse foi o nosso primeiro ato como mobilização, e a partir de 1º de janeiro de 2018, então, foi inserido nos boletins de ocorrência, né, o subtítulo feminicídio. E qual é a importância, qual é a relevância disso? Dados, né? Isso nos trazem dados. E Exatamente. as políticas públicas são feitas com base nos dados, né? Que são os mapeamentos que a gente consegue fazer. Então, foi uma vitória, assim, já muito rápida, né? E aí enfim, entrei nessa função em razão da minha participação na minha Porto Alegre, então na MOB, eu fui convidada para participar como representante da sociedade civil do Comitê em Frente Mulher, que o Comitê em Frente Mulher, ele é um comitê interinstitucional, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é composto por mais de 40 entidades, órgãos, instituições, né, que compõem o executivo e o judiciário, enfim, então, da Secretaria de Segurança à Secretaria da Saúde, ao Centro de Referência, né, e aí a gente faz parte desse comitê, e eu sou líder do projeto 3, que é o projeto Informar, Prevenir e Proteger, que é o projeto que tem como objetivo principal a mudança, né, da cultura da questão de gênero, da supremacia de gênero, né? Porque é o que vai resolver, né? Né? A gente pode combater a violência doméstica, mas a única maneira de prevenir a violência contra a mulher é trabalhar na sociedade, né? Toda essa questão, que é uma cultura mesmo, né? Que a É gente tem a totalmente cultura do cultural, é um problema machismo. cultural. Exatamente. E aí é Ai, isso, né? E aí a mosquinha da política pública me pegou e eu tô totalmente envolvida com esse projeto. já vi que tenho muito para aprender com você. Nossa, aqui dando era amor, Tomara. inclusive. Bom, então eu queria começar explicando para o pessoal que está assistindo a gente sobre o que que nós estamos falando, né? Porque quando eu penso em política pública, eu penso em exemplos, e o primeiro exemplo que me vem na cabeça é de casas-abrigo, que são lugares que existem para abrigar mulheres que estão numa situação muito grave, que precisam ir para um lugar escondido, que ninguém pode saber e elas não têm para onde ir. Penso em coisas assim, para situações bem graves, penso em coisas específicas, exemplos, mas não é só isso. E aí, falando em políticas públicas para mulheres em relacionamentos abusivos, hoje aqui no Brasil, qual que é o cenário que a gente tem? Que instituições públicas que existem para apoiar mulheres nessa situação, mulheres vítimas de violência doméstica?
Então, a gente teve, né, um início ali da criação da Casa da Mulher Brasileira, né, que chegou a ser instalada, enfim, em alguns estados, em algumas cidades, né? Então a gente tem em Fortaleza, a gente tem em São Paulo, no interior de São Paulo também tem, agora eu não vou me lembrar se é Barueri, eu acho. Tem alguns lugares que são. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um espaço físico que reuniria, né, até, em tese, ela Reuniria. reuniria isso, todos os serviços que a mulher vítima de violência tem direito e deveria ter acesso, né? Então, assim, desde a delegacia, a defensoria, como é que chama? Ai, me esqueci agora, mas tipo um plantão da Defensoria Pública, Uhum. né? Ao centro de referência da mulher, né? O centro de referência assistência social ou o centro de referência da mulher e o espaço-abrigo, né? Esse seria o mundo ideal, tá? O centro de referência Mas incluiria atendimento psicológico, assistente social. assistente social, isso para vítima e para prole quando tem, né? Quando tem filhos, Uhum, uhum. né? Mas infelizmente a gente não tem ela, né? Em tudo que é. Nem vou entrar no mérito de orçamento, né? Mas enfim, são algumas cidades só que tem. O que a que eu conheço melhor, assim, de ouvir falar, nunca não tive ainda a oportunidade de ir lá conhecer, é a de Ceará, que é a terra da Maria da Penha, né? Sim. Que tem ali, realmente concentra todos os serviços e tem um tratamento diferenciado, tá? Mas aí, assim, falando aqui de Rio Grande do Sul, até tem um projeto que está acontecendo dentro da Secretaria de o nome da secretaria é enorme, mas a Secretaria de Direitos Humanos e Justiça Social, acho que é uma coisa assim. Tem esse projeto da Casa da Mulher Gaúcha, Que legal. né? Que até a gente foi, como comitê, a gente foi convidada para visitar o espaço, que é um prédio que já existe, que então teria um projeto de reforma e tudo mais. Que a gente está então aguardando, né? Mas se não, as coisas são separadas. O que a mulher tem, né, a favor dela? Os centros de referência, né? É o centro de referência, o Disque Denúncia e a Polícia Civil, né? É isso que a gente tem. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem também a Patrulha Maria da Penha, que é vinculada, né, que é uma patrulha da Polícia Militar, né, que aqui para nós é Brigada Militar, né? E só que a Patrulha Maria da Penha, ela é para as mulheres que estão com medida protetiva. Então, é para a mulher que já entrou na rede, né? Que já está Sim, ali, é um né, atendimento dentro. separado, né? Isso, Separado, ela já desculpa. está dentro da rede de proteção do Estado, né? Então, é já posterior. Ela já tem boletim de ocorrência, ela já tem medida protetiva deferida, e então ela tem esse acompanhamento da Patrulha Maria da Penha para garantir que o agressor não está descumprindo a medida, né? E que essa mulher está em segurança, que é um trabalho bem legal também, bem bacana. Mas, assim, antes da polícia, o que a gente tem hoje são os centros de referência. E aí, quando eu falei ali para ti do projeto, né, do informar, prevenir, proteger, uma coisa que foi, assim, um estimulante, assim, nesse projeto, que a gente acabou. O comitê ele é dividido em 9 projetos, tá? Só para eu entender. Uhum. E esse é o projeto 3. E uma das coisas que nos levou a fechar assim esse projeto é a necessidade de capacitação dos atores da rede, né? Porque também não adianta eu ter um espaço físico com brinquedoteca, com casa-abrigo, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, se eu não tenho um atendimento acolhedor, né? Não adianta eu fazer tudo isso e revitimizar a vítima, Num né? primeiro Tipo momento, acho que é o assim, mais importante, né? exatamente. Então, e como a gente. E aí, isso é uma coisa que a Lei Maria da Penha nos trouxe também, né? A necessidade do Estado de criar, de capacitar os seus entes para atender, né, a criação dos juizados especiais de violência doméstica e familiar,
né, com o juiz capacitado, com o promotor público capacitado para atuar. Então, hoje a gente vê o Ministério Público com a Promotoria da Mulher, os fóruns com seus juizados, né, especializados, porque é importante a gente fazer essa diferença no tratamento. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente trabalha com violência contra a mulher é essa diferença de tratamento. Eu até estava assistindo esses dias uma palestra de uma promotora nossa aqui, que dela ressaltando assim, para quem trabalha com crime principalmente, né, é diferente, é outro crime, é outra circunstância, né? Então tu não pode tratar o crime de violência contra a mulher como um latrocínio, por exemplo, né? Ou um feminicídio como um homicídio vinculado ao tráfico de drogas. Não dá, né? A gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que ter e tem que ter esse acolhimento, esse carinho também, né? Porque uma coisa que a gente vê diariamente, e tu como advogada tem certeza que vê isso também, quando uma mulher é mal atendida em algum ator da rede, né, em algum órgão que forma essa rede de acolhimento, ela fica decepcionada, ela não volta mais. Ela segura no osso, ela se separa sozinha, ela rompe o ciclo da violência se conseguir, mas ela não volta mais para a rede. E aí, e sem entender, ela está se colocando em risco, né, em risco de vida, né, em risco de morte. Já cansei de escutar mulheres falando que já procuraram ajuda em alguma dessas instituições, que foram na delegacia para registrar um boletim de ocorrência, e o atendimento foi tão revitimizador que elas escolhem largar para lá, abrir mão dessa possibilidade, largar a mão do Estado e fazer as coisas sozinha, ou muitas vezes, quando elas não conseguem, né, continuam presas ali dentro daquela situação de violência. Exatamente. Né? Às vezes é mais fácil ficar aqui, onde eu tô. Ele acaba virando não confortável, mas quando a gente se acomoda, né? Porque eu sei lidar, e isso é uma coisa também que a gente vê muito, né? Eu sei lidar com a violência que eu vivo, que eu sofro. E se eu sair do relacionamento, essa violência vai mudar e eu não sei se eu vou saber lidar, né? Então, eu tô bem aqui porque eu sei lidar, eu sei quando eu posso, quando eu tenho que me encolher, quando eu tenho que parar de falar para não ser agredida e tal. É mais fácil eu lidar com isso do que eu lidar com a revitimização na rede, com eu lidar com um péssimo atendimento na delegacia, no foro, né? Então, eu vou ficar aqui no meu canto. Eu acho que você já está até antecipando o que eu ia te perguntar depois, né? Não, sem problema. Que era para você contar mesmo para a gente dessa parte prática, sobre a sua experiência acompanhando mulheres que precisaram recorrer a essas instituições públicas para ter ajuda. Porque, enquanto advogada, eu e você também, a gente atende e muitas vezes fica só ali, não é só, né? Mas assim, o meu trabalho principalmente é mais o da advocacia de entrar no judiciário, fazer os requerimentos, conduzir os processos e tal. Mas no acompanhamento dessas mulheres em instituições, desde delegacia, ou se você já precisou ajudar uma mulher a ser encaminhada para uma casa-abrigo, por exemplo, enfim, falar um pouquinho pra gente de como foi a sua experiência, suas impressões sobre essas instituições. Assim, eu tenho por costume, né, o acompanhamento na delegacia. Isso é uma coisa que a prática me trouxe, essa necessidade, né, de acompanhar a cliente ali, a mulher, na delegacia. Primeiro porque, assim, tem uma questão de empatia também da gente ser mulher, de se colocar no lugar e não é porque é minha cliente que eu não vou te dar um abraço, que eu não vou pegar na tua mão e te dizer, vamos lá, guria, que tu consegue. Né? Então tem isso também, do ir na delegacia, tem muito disso, assim, do apoio emocional, sabe, do suporte, porque às vezes essa mulher, ela não tem ninguém para fazer isso, ou ela tem uma pessoa que é quem ficou com os filhos para ela poder ir até a delegacia, né? Então, assim, é importante e, assim, de certa forma a gente acaba, é importante a presença do advogado, a gente acaba de não
direcionando a narrativa dela no sentido de interferir, né? Ou de. Mas assim, porque a gente sabe que a vítima ela fica bastante confusa, né? Isso é um reflexo do sofrimento, né? A confusão. De repente tu tá ali naquele modus operandi e aí tu sai e, né, tu rompe o ciclo e Uhum. agora tu tem que começar, agora tu tem que fazer alguma coisa. É difícil a gente se organizar nesse Deixa eu sentido, fazer né? um parênteses sobre isso, rapidinho, só te Claro. interromper, só para não perder esse timing. Essa confusão que você está falando é um efeito mesmo da violência, do abuso que elas sofrem. E, inclusive, a gente tem estudado isso aqui na Não Era Amor, com efeitos neurológicos mesmo, sabe? Já tem, a Uhum, neurociência já mostra que são danos que o cérebro sofre e que eles não são irreparáveis, dá para recuperar, mas eles justificam essa confusão, essa dificuldade de relatar o que aconteceu. E isso muitas vezes acaba sendo usado contra essa vítima, porque ela ficou confusa, não conseguiu explicar direito a história. Então, realmente, ter esse apoio ali da advogada do lado vai ser muito importante nesse momento. Era esse parênteses. isso. Não, exatamente. A gente já vê isso, né? Que realmente é um dano real, né? Que justifica. Então começa assim até do pegar o documento para ir na delegacia. O que eu tenho que levar? Né? Então as mulheres não sabem o que tem que levar. Por mais que a violência, a Lei Maria da Penha traga a palavra da vítima como fundamental ali, como única prova, né? Não necessita. Estou tentando não usar termos jurídicos, aí fica um pouco confusa. Mas, né, a força da palavra da mulher sem depender de outras provas. Mas, assim, se eu tenho prints de WhatsApp, né, de xingamento ali, de ameaça por mensagem, ou eu tenho foto, ou enquanto a gente estava brigando eu consegui gravar o áudio, gravar o vídeo. E isso, tem que levar isso na delegacia, isso vai te ajudar a fazer Uhum. prova a teu favor. Porque uma coisa que também é pouco explicada é a diferença da medida protetiva para o processo criminal. Né? Cada boletim de ocorrência de violência doméstica, ele gera, eu sempre falo assim, ele gera duas pernas. Uma é a medida protetiva, o pedido que é ali em 48 horas, rapidinho e tal. O outro é o processo criminal, como qualquer outro processo criminal. Como um registro de ocorrência de roubo. É feito o inquérito, né, o inquérito policial, então é a juntada de provas, é a colhida de depoimentos, para depois a delegada, então, encerrar e encaminhar aquele inquérito policial para o Ministério Público oferecer ou não a denúncia e vai virar um processo crime. E as Uhum. pessoas não sabem isso. Então não se atentam. Então por isso que, né, essa importância da gente ali, da nossa presença dentro da delegacia, antes da delegacia, para organizar isso, organizar os pensamentos, organizar o que tiver de prova, se possível. E na narrativa também, porque aí a narrativa de boletim de ocorrência acaba sendo um desabafo, né? E com razão, assim, principalmente quando é o primeiro boletim de ocorrência. Porque aí tu vem ali de anos, muitas vezes, de sofrimento e de repente tu tem voz, alguém tá te ouvindo. Então é natural que seja um momento de desabafo. E aí, de novo, eu volto no porquê da importância da escuta atenta e acolhedora, né? Da capacitação do profissional que vai colher esse depoimento, porque ele tem que entender que é o momento do desabafo dessa mulher, né? E ele tem que entender que tem coisas ali que vão ser ditas que talvez não sejam relevantes para um Uhum. BO, mas vão ser ditas. E se eu interromper ela, se eu cortar, imagina se eu disser para ela, ah, não, isso não interessa, vai, anda, pula. Deu, acabou ali, né? O E BO dela acabou ali. tem coisas que talvez não seriam relevantes num crime comum, mas que por ser uma situação de violência doméstica são relevantes, né? E o São profissional que está ali relevantes. registrando, ele precisa saber, ele precisa entender como que funciona tudo isso. Isso, então tem essas duas situações, né? Da mulher não saber falar tudo mesmo que não seja relevante, ou às vezes tentar ser o mais né, objetiva possível e não falar coisas que são relevantes, porque a gente está dentro desse contexto de violência doméstica. Então, assim, eu tô aqui registrando uma ocorrência da violência física. Tá,
tudo bem, né? Uma lesão corporal ali, tem uma marca, uma coisa. Mas e os últimos 5 anos de violência psicológica sofrida? E a violência sexual cometida? Tudo isso tem que trazer. É importante. E aí, assim, a gente tem o questionário de risco do CNJ, né? Que é para o Brasil inteiro, e que a vítima, quando chega na delegacia, tem que preencher. A importância do questionário de risco, que tu tem que dizer se o teu agressor faz uso de medicamento contínuo, por exemplo, né, de controlador de humor, se faz uso de drogas, se faz uso de álcool. E por que que isso é importante? Porque essas pessoas que têm algum tipo de dependências podem eventualmente se tornar mais agressivos, né? De mais fácil perder o controle. Então, tudo isso tem que ser explicado, sabe? Às vezes a gente fica muito assim, tem que denunciar, tem que denunciar, tem que denunciar. De uma forma até leviana, né? Sem ter toda essa explicação. Por isso que a gente faz esse trabalho, né, na Não Era Amor e no Lotus, esse trabalho multidisciplinar, né? Exato. Porque é importante a gente ter essa troca, essa complementação, né, com as psicólogas para poder passar para paciente, para cliente, exatamente o que que acontece. Por isso que ter mais estruturas como a Casa da Mulher Brasileira, se funcionar do jeito que deveria funcionar, quanto mais a gente tiver, melhor, porque é isso, né? Ela vai conseguir, a vítima vai conseguir ter um atendimento especializado pela polícia ali, né? E no mesmo ambiente, se for preciso, ela vai ser já encaminhada para um atendimento psicológico, para um atendimento com assistente social, e vai entender, e cada uma dessas profissionais vai saber explicar e orientar aquilo que é da sua parte, assim, né? Então, até frisando uma coisa que você já falou, que a política pública não é só criar instituições, é também capacitar os profissionais que vão estar trabalhando lá e vão poder explicar e explicar mesmo tudo que está acontecendo ali para aquela vítima, quais são os direitos dela, o que ela consegue a partir daquela situação, para onde que ela pode ir, que outro órgão ela pode pedir ajuda, enfim, tudo isso. Exatamente. Assim. Exatamente. Não é só destinar orçamento para a criação de um espaço, né? Não é disso, não é só disso que é política pública. Porque a gente não pode esquecer do viés do gênero, né? Da perspectiva de gênero, de fazer toda a análise sempre com a perspectiva de gênero. E para isso eu preciso ter profissionais que estudem, que saibam, que entendam o que é isso, para que isso não fique também só no discurso, né? Sim. Eu queria falar agora, pensando em situações de caso concreto, assim, dar exemplos práticos, porque acho que pode ajudar quem está assistindo a gente. Tanto vítimas mesmo, mulheres que estão em relacionamento abusivo agora, quanto psicólogas que acompanham a gente, outros profissionais que trabalham com mulheres, para a gente pensar mesmo. Chegou uma pessoa para você, uma cliente, uma paciente, ou você que está assistindo a gente, é essa pessoa que às vezes está desempregada, não pode pagar advogada, não pode pagar psicóloga, sofreu agressão, precisa de ajuda, precisa de proteção, também precisa regular os direitos dos filhos, né? Então precisa ver questão de guarda, de pensão. E muitas vezes essa mulher vai estar em situação de pobreza, tem pouco acesso à informação, e aí essa pessoa chegou para você. Como que a gente orienta? Vamos dar assim, tipo um passo a passo? Quem que ela pode procurar? O que provavelmente pode acontecer? Quais são as possibilidades? Coisas assim. Assim, a primeira coisa que eu vou te dizer vou te orientar para tu poder ir na delegacia registrar a ocorrência. Por quê? Porque a delegacia, o meu cabelo ele não tá parando, tá? Eu pareço nervosa, mas não é só porque o cabelo não tá se ajeitando. A primeira coisa, então, é orientar para a delegacia, porque a delegacia é a entrada na rede. Porque eu preciso colocar essa mulher na rede do Estado, na rede de proteção estadual. Então, ela vai entrar através da delegacia. Tá? E da delegacia, então, para o judiciário, né? Em razão da medida protetiva. Então, essa orientação a gente dá, e aí tudo aquilo que a gente estava falando aqui, de print, de não sei o que tiver, tá. Registrou a ocorrência, saiu a protetiva, de posse da tua protetiva, entra em contato com o Ministério Público da tua cidade.
tá? Dentro na esfera da violência doméstica, entre em contato com o Ministério Público. O Ministério Público vai ser o autor da ação criminal. O Ministério Público está junto ali com o juiz no caso da violência doméstica. Então, ele é a pessoa que está ali por ti, vítima. Como se Tá? fosse Que tá o ali... advogado da vítima. Isso, que ele está ali para garantir o teu direito. É o Ministério Público. Então, entre em contato. A grande maioria dos ministérios públicos, assim, falando em cidades grandes, né, em capitais e coisas, a grande maioria tem a ouvidoria, tem o núcleo específico de violência e faz atendimento, oferta atendimento. Tá? E outro, o Ministério Público também ele tem convênios com outras instituições que pode te encaminhar para uma terapia, para um acompanhamento. Agora mesmo, faz bem pouco tempo, o Lotus fez um convênio com o MP aqui do Rio Grande do Sul para o encaminhamento de vítimas, que o Lotus tem a roda de conversa, né? Então, que é uma maneira. Então, assim, o Ministério Público tem também como te encaminhar para outros serviços. E as pessoas não sabem, as pessoas fazem relação com a Defensoria Pública, né? O defensor. Não, ali, nesse caso de violência doméstica, é o Ministério Público. Então, minha recomendação, registre a ocorrência, pega a protetiva, vai no MP, conversa com o promotor que vai acabar sendo responsável pelo teu caso, tá? E aí, e se o promotor for legal, ele até vai te explicar o que tu vai ter que fazer daqui para frente, né? Porque o promotor também é advogado. Aí sim, se tu tiver que ter né, fazer uma ação de divórcio com guarda e alimentos e tudo mais, aí sim, aí procura a Defensoria Pública. Porque aí é a Defensoria Pública que vai ser o teu advogado nesse processo da vara de família. Né? Naqueles casos em que a mulher precisa de um lugar escondido mesmo, né? Então, por exemplo, uma casa-abrigo, é a delegacia que vai encaminhar? Que vai fazer o encaminhamento? A delegacia pode encaminhar? Não, a delegacia pode encaminhar, porque isso tem que ser dito na delegacia, que ela precisa de acolhimento, já. Já na delegacia já tem que ser dito isso, que ela está em risco, precisa de acolhimento. E aí a delegacia que vai fazer, então, esse encaminhamento, vai, né, atrás de vagas, quando tem, porque a gente sabe que as casas-abrigo são poucas, né, e limitadas, né, com vagas limitadas, mas é na delegacia que tu tem que já avisar. Entendi. Os centros de referência, tem o Centro de Referência e Assistência à Mulher, né? O atendimento do centro é mais... Agora, é uma pergunta que é uma dúvida minha, assim, também, imagino que do público. É um atendimento mais da parte da psicologia e da assistência social? Tem advogado também, tem jurídico também. Mas o jurídico, ele é mais consultivo, assim, ele não é o advogado que vai entrar pro teu processo. Entendi. É o que vai estar ali para esclarecer as dúvidas. Uhum. Então, por exemplo, se essa vítima tá num relacionamento abusivo, mas não teve ali, naquele momento, naqueles últimos dias, assim, um episódio específico de abuso, uma violência, uma agressão, por exemplo, que a gente sabe que se ela for na delegacia e pedir a medida protetiva, tem grandes chances de dar certo. Às vezes é um abuso mais sutil e que, sem orientação jurídica mais certinha, fica difícil até dessa vítima explicar para a polícia por que aquela violência é perigosa, por que aquela violência daria direito de uma medida protetiva. Então, eu posso até orientar que procure um centro de referência para ter essa consultoria jurídica, talvez, e conversar com o psicólogo e com o assistente social nesse ambiente, para ter essa primeira orientação e, a partir daí, buscar defensoria, polícia. Você acha que faz sentido pensar nesse caminho? Eu acho que sim. É que normalmente acontece o contrário, né? Normalmente é da polícia o encaminhamento para o centro de referência também. Mas o centro de referência pode ser demandado pela própria vítima, não requer encaminhamento, né? Então, sim, eu acho que se tu tem um bom centro de referência na tua cidade, né, com profissionais, com estrutura, porque esse é um problema grande que a gente tem, é a carência dos centros de referência.
sucateamento nos centros de referência. Né? Tem centros de referência que não tem internet. Então, assim, que eles não conseguem colocar no sistema os atendimentos que eles fazem, né? E é legal também porque daqui a pouco, assim, né, no teu exemplo, tu tinha dito assim, uma violência sutil, uma situação talvez de difícil comprovação, daqui a pouco tu consegue ali um acompanhamento psicológico, um laudo que vai, né, deixar mais robusta a tua denúncia, o teu BO. Então, sim, eu só não... Infelizmente, são poucos. Sim, pois é. Eu tenho essa dificuldade mesmo, principalmente quando alguém que procura a gente é de uma cidade do interior, cidade menor, fica ainda mais difícil de saber onde que procurar ajuda. Às vezes, a única instituição que vai ter é uma delegacia da Polícia Civil comum, né? Não é especializada. Como que a gente procura saber quais são as instituições que fazem parte da rede de assistência à mulher na nossa cidade, assim? Na prefeitura? É na delegacia? Como que a gente pode procurar saber? Pois é, mas tu sabe que essa é uma informação que não é de fácil acesso, tá? Então, assim, aqui a gente está fazendo, a gente fez esse apanhado, né, com o telefone, endereço das instituições, para colocar e fazer um site, né, para colocar dentro do site da Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente colocar uma aba onde vão ter todos esses lugares. Mas não é uma informação fácil de... Assim, o único que vai te dizer isso é o Google, né? Não são os É, órgãos oficiais, entendeu? Não é uma coisa que tem esse compilado de informações. Então, tu vai indo de cima para baixo, né? Tu procura pelo Isso- governo do estado, que vai indo até chegar na informação, mas normalmente a delegacia acaba concentrando essas informações, né? Onde estão os centros de referência. Porque sim, às vezes a gente nem sabe a gente não sabe nem que tem na cidade, né? sim. Eu penso em procurar também o fórum, porque mesmo que a Defensoria Pública não seja a instituição que vai fazer os encaminhamentos da parte criminal, da parte da medida protetiva, costuma ter pelo menos uma orientação, né? Então, Não, com certeza. Até a Defensoria Pública também tem, né, o seu núcleo de combate à violência. uhum, Então, também pode ajudar. Mas é uma busca que tu vai ter que fazer, entendeu? Não é uma coisa que tá ali organizada de fácil acesso sim. para todo mundo. Tem um comentário aqui da Flávia, que ela está falando para procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município. Então, Do essa seu também município pode ser uma boa. também, porque é a Secretaria de Assistência Social que é quem coordena os CREAS e os CRAS, né? É verdade. Porque, igual você falou assim, é o Google que vai ajudar a gente. Mas se o site da prefeitura da cidade não tiver a informação, nem o Google ajuda. Então, tá aí mais um defeito, né? Porque se a Lei Maria da Penha determina que o governo federal, os estados e os municípios têm que estar. Esqueci a palavra. Eles têm que trabalhar junto, né? Para tornar efetivas as políticas públicas, para organizar tudo. Essas informações tinham que estar sendo disponibilizadas por todos esses órgãos, né? Tinha que ser fácil para Claro, a gente encontrar. E então essa aí é mais uma falha. exatamente. E até para a gente como profissional também, né? A É, gente tem essa dificuldade de exato. procurar, de onde encaminhar aquela cliente, né? Então, é uma organização que a gente está carente dessa organização. Eu sinto muito isso mesmo. É muito um abismo assim de falta de informação, porque sempre que a gente dá curso da Nora Amor, sempre que a gente recebe mensagens depois de alguma live, depois de algum evento, sempre existe essa dificuldade de encontrar informações de como ajudar as pessoas que dependem mesmo do Estado, que não tem como. Que dependem do Estado para dar suporte em todos os sentidos, né? Suporte financeiro, suporte emocional e suporte jurídico. E dá muita angústia a gente não ter a informação suficiente para ajudar essas pessoas.
E aí isso casa um pouquinho com uma pergunta que eu ia fazer para introduzir uma reflexão que já é até o nosso final, assim, caminhando mesmo para o nosso encerramento, que é sobre se a rede de assistência que a gente tem hoje, se ela é suficiente, né? Porque é o que a gente é o que tem na lei ou é o que a gente realmente tem? O que tem na Não. lei talvez até seria suficiente se aquilo ali fosse colocado em prática, né? Então, assim, é suficiente o que a gente tem hoje? E o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Não, não é. Não é suficiente. É muito defasada. E aí, assim, o que que a gente pode fazer para melhorar? Meu Deus, tanta coisa. Tipo tudo. Porque tudo que, porque mesmo o que tem sempre pode melhorar, Sim. né? Se eu tenho uma casa-abrigo, eu posso ter duas. Se eu tenho um centro de referência, eu posso ter três, sabe? Se eu tenho, porque às vezes eu tenho um centro de referência só com assistente social. Cadê, né? Eu preciso de um psicólogo, eu preciso da advogada, da psicóloga, dos outros profissionais. Aí a gente passa pela saúde, né? A saúde que tem a questão da notificação compulsória, mas que não cumpre, porque não quer se incomodar. E eu tive uma cliente que passou por isso, viveu isso na prática, sabe? De sofrer uma tentativa de feminicídio, chegar lá toda machucada de madrugada, porque foi resgatada, a polícia encaminhou, enfim, aquele horror. E o prontuário não mencionar. Tá? No prontuário dizer assim que a paciente narra, né, ou alega ter sofrido agressão do seu namorado, mas, sabe, não foi notificado. Então, assim, a gente sabe que E é obrigatório, os né? registros é obrigatório, é compulsório, exatamente, é obrigatório. Então, assim, a gente sabe que os registros de ocorrência são subnotificados, né? Que o número de mulheres que chegam até a delegacia da polícia para registrar os seus boletins de ocorrência é bem menor do que o número real de mulheres que sofrem violência. Aí o mais perto da realidade que a gente tem é a saúde, porque muitas vezes as mulheres não vão para a delegacia, mas elas vão para o hospital, né? E aí a saúde também não notifica. Então, e o porquê que é importante, né? Que a gente tinha falado lá no início, da importância de se registrar a ocorrência e coisa, para entrar para a rede, mas também para nós rede, sabermos onde é que estão os gargalos, onde é que a gente pode, porque muitas vezes tu precisa ter esse estudo para conseguir fazer uma política pública, para conseguir fazer um projeto. Então, muitas vezes as coisas não acontecem, não tem uma preocupação em determinada situação, determinado tipo de serviço, coisa, porque aquele serviço, por incrível que pareça, está dando conta. Por que ele está dando Uhum. conta? Porque ele está sendo pouco demandado. Entendeu? Se ele fosse melhor, se ele fosse maior, se ele fosse mais completo, ele seria mais demandado também. Mas eu preciso entender onde é que está essa falha. E por isso, assim, foi o que a gente falou lá no início, né, do negócio do subtítulo do feminicídio nos boletins de ocorrência. Porque isso gera números, gera estatísticas. E a gente só consegue fazer projeto quando a gente tem estatística. Né? É isso que é o fundamental da política pública, né? É. Essa foi a primeira coisa que eu pensei também sobre como melhorar o cenário da política pública, que é ter mais números, né? Números reais. Porque por mais que os dados de violência doméstica sejam assustadores, a gente sabe que eles não são verdadeiros, que o número real é muito maior, né? Então, a importância da denúncia pela vítima, né, nos casos em que ela quer fazer essa denúncia, né? Por inúmeros motivos. E também a denúncia anônima do vizinho que escutou uma agressão no apartamento do lado, a notificação do serviço de saúde, como você falou. Enfim, O fazer cento o e possível, noventa o 190, fazer o possível para que os números registrados sejam o mais próximo possível dos números reais, porque se aumentam os registros, se aumentam os números, isso pressiona o setor público a criar novas políticas públicas, ou mais importante, talvez, melhorar as que já existem, né? Então, destinar mais recursos financeiros, priorizar a capacitação desses profissionais, todas essas coisas.
Isso, E e até assim tu conseguir fazer um recorte de, sei lá, geográfico, por exemplo, né? Ou no bairro tal, na região tal da cidade, acontece, tem mais denúncias, chama a polícia, né? Liga para 190 mais vezes, tem mais denúncias no 180. Bom, então vamos, de repente, vamos botar um posto da Brigada Militar ali, ou vamos colocar o centro de referência naquele lugar, né? Então, é por isso que a gente fala da importância de gerar números, né? sim, sim. E uma outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que também é muito importante para essa questão das políticas públicas, é estamos em ano de eleição, né? Então, a importância do voto. Políticas públicas, elas são criadas por meio de leis. E quem cria as leis é o pessoal que está lá no Congresso. São deputados, senadores, e o presidente ou o governador, ele sanciona essas leis. Então, a gente precisa ter muita atenção em quem que a gente está votando, saber quais são os compromissos daquela pessoa, os valores daquela pessoa, e saber se essa pessoa está preocupada com a proteção das mulheres. Então, isso aí pode ser um excelente guia para o nosso voto também. E a gente sabe que esse não é o Exatamente. cenário do governo atual. Não, e até a importância de votar em mulheres também, né? A Uhum. gente não vê mulheres votando em mulheres. Então, assim, daqui a pouco você não, né, não tem um candidato, tem um deputado, procura quem são as deputadas, de repente. Vai ter uma mulher que vai estar ali com um projeto que vai ser bom para ti, É. né? Que tu vai apoiar. Então, eu acho importante, porque assim, né, essa questão das leis e coisa. E essa matéria de violência de gênero ainda é tratada como coisa de mulher. Ainda quem se preocupa com isso somos nós mulheres. Então a gente precisa de maior representatividade. Porque se são as mulheres que fazem projetos de lei, são as mulheres que estão preocupadas com as outras mulheres, bom, então vamos botar mais mulher para trabalhar a nosso favor, né? Acho justo. Exatamente. É, eu vou até deixar de dica aí para o pessoal que está assistindo. Uma das primeiras lives da Nora Amor, eu acho, foi sobre, não sei se foi uma das primeiras, mas no início da pandemia, né? Foi com a irmã da Uhum. Polly, eu acho que eu até vi o nome dela aqui já nos participantes, sobre isso, sobre a importância de ter mulheres na política. Então, gente, quem estiver buscando inspiração aí para esse ano de eleição, recomendo muito, porque acho que isso é fundamental, assim, para a gente melhorar mesmo esse cenário que a gente ficou falando aqui, que é até um pouco desanimador, né? Sim. E assim, né? Se você tem de 16 a 18 anos, por favor, tire o título. Se você é a mãe de um adolescente, por favor, encaminhe, diga que ele tem que tirar o título e tem que votar, porque a gente teve, né, uma adesão de novos eleitores, o menor número em não sei quantos anos. Quer dizer, é muito triste ver uma geração que ao mesmo tempo é tão empoderada, é tão bacana, tem tanta coisa para acrescentar no dia a dia, assim, eu que tenho eventualmente oportunidade de trocar experiências com essa gurizada e aprendo muito porque coisas assim que, né, a gente está trabalhando na desconstrução do machismo que a gente ainda comete, os erros que a gente ainda comete, tudo. E de repente tu fala assim com um menino, uma menina de 15, 16 anos, eles dão um banho, né? E aí ao mesmo tempo a gente vê que eles não estão, sabe, não estão se interessando pela política do nosso país. Então, gurizada, vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade. É só baixar o aplicativo, não precisa nem sair do sofá, né? Sim, muito fácil, gente, agora. É uma coisa que é importante a gente falar, que a gente já falou, mas falar de novo, né? Que a violência contra a mulher é uma questão cultural, que ela decorre do machismo, que ao mesmo tempo que a gente tem aí um monte de comentários contra os movimentos feministas por não compreender, por não saber o que é o feminismo, então tem, né, e aí tem que fazer críticas. Se não fossem os movimentos feministas, a gente não teria a Lei Maria da Penha hoje. Se não fossem os movimentos feministas, a gente não teria os trocentos tratados internacionais firmados, os quais o Brasil é signatário de todos os tratados internacionais, né, no combate à violência de gênero, o Brasil é signatário. Então, isso é decorrente dos movimentos feministas. Então, assim, antes de criticar, vamos tentar entender um pouco. E porque é isso que vai fazer a gente mudar.
né? Quando a gente tira esse poder essa supremacia de gênero, do homem ser maior, o homem ser melhor, o homem ser mais forte, o homem ser isso, aquilo outro, né? Quando a gente entende que gênero é uma construção social e não uma condição física, né? Uhum. E eu vi agora um comentário da Flávia, que só queria reforçar a importância dos equipamentos socioassistenciais, como CRAS e CREAS, que podem auxiliar com vários benefícios, atendimentos e encaminhamentos. Sim. Sim, sensacional. E é uma coisa que, aí falando assim bem rapidinho do comitê, isso é uma coisa que eu vejo, eu acho muito importante. Eu acho que eles são a porta de entrada, muitas vezes, das mulheres na rede que não querem ir para a polícia, né? Uhum. Uhum. Então, e assim, esse projeto que eu participo, a gente já fez encontros, só que em razão da pandemia os encontros foram todos, por enquanto, tiveram que ser virtuais, mas essa troca, essa capacitação de levar palestra, de apresentar formulário para responder. Então, assim, centros de referência e líderes comunitários, para mim, assim, são os mais de frente ali para o problema e são as pessoas que mais precisam, né, as instituições, vamos dizer assim, que mais precisam da nossa atenção e do nosso orçamento, enquanto É. Estado. É quem está ali no meio, né? Tá realmente próximo das pessoas que precisam do serviço, que É não linha de entende de frente, né? verdade Total. a realidade. É, exato. É, bom, é por causa também por causa das falhas que a gente vê no setor público, que a Nora Amor existe, que o Núcleo Lotus existe, que essas outras instituições que a gente mencionou aqui existem. Então, se você quiser, Paula, encerrar comentando um pouco, falando alguma coisa sobre a Lotus, falar talvez sobre a roda de conversa, que eu acho que é muito legal, que vocês oferecem, acho que pode ser bom levar esse conhecimento para o pessoal que está aqui ainda. Isso. Então, o Lotus é um núcleo de psicologia, né? Onde eu sou advogada, eu faço ali assessoria jurídica para os profissionais, não só para os pacientes, né? Mas para os profissionais também, nessa coisa de trocar informação para que eles possam levar para os pacientes, né? Esse conhecimento, essa orientação com mais informação, né? E não só o vai na delegacia, né? O Lotus tem o Roda de Conversa, né, do Juntas, que é uma roda de conversa online que acontece às quintas-feiras a cada 15 dias. Né? Então tem um grupo no WhatsApp que tem muitas mulheres maravilhosas, né, que participam e trocam informações. E aí a gente faz então a roda ela é temática. Tá no Instagram do Lotus, inclusive a programação dos temas da roda, acho que não sei se até o final do ano, ou pelo menos até o final do semestre, já está ali, né? E, e é muito legal porque assim, principalmente porque tem essa troca entre as mulheres. Uhum. E isso é uma coisa que, trabalhando com isso, a gente entende como é importante para a nossa cliente, para a nossa paciente, ver que existem outras na mesma situação. Porque a gente se sente sozinha, né? A gente se sente sozinha, a gente se questiona, meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Foi só comigo? O que que eu fiz, né? A gente se culpa e se questiona, e de repente, quando tu vê outras mulheres passando pela mesma situação, assim, não é só comigo, isso é muito maior do que eu, E faz toda a né? diferença ter essa E percepção. faz toda a diferença. E aí, aquela coisa do uma puxa a outra, a gente vê na prática isso, sabe? Porque, né, daí vem aquela menina assim, nossa, porque nem todas saíram do relacionamento. Nem todas as mulheres que participam da roda saíram. Tem algumas que ainda que estão em processo de rompimento do ciclo. Então, assim, elas vêm, desabafam, não, hoje aconteceu isso, meu dia foi aquilo. E aí tem uma outra que diz assim, eu já passei por isso, vai dar tudo certo. Então, é muito importante. Às vezes eu acho que é tão terapêutico quanto, sabe? Uhum. Que as minhas amigas Uhum. psico não me xinguem por dizer isso, mas eu acho. Mas é muito importante, sim, essa rede de apoio. É E acaba se uma formando uma continuidade. rede de apoio também, É, né? Porque tem muitas mulheres que não têm, que moram numa cidade longe da família, ou que têm vergonha de expor. E sim, ali naquele grupo elas acabam se expondo e formando essa rede de apoio mesmo. é muito legal. Muito legal. Uhum, é sensacional. Bom, eu acho que é isso.
E eu queria te agradecer de novo, Paola. Eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre isso. Que bom que a gente já se conhece agora. Que bom que a gente pôde contar com você aqui nessa horinha, nessa última hora. Então, muito obrigada mesmo. Espero que a gente volte a topar por aí. Com certeza, eu que agradeço. Agradeço muito o convite, né? Acho muito importante a gente falar sobre isso e tentar esclarecer. E é dessas conversas que surgem boas ideias, né, Mel? Então, Uhum. vamos seguir falando e pensando juntas. E fazendo a nossa parte também, porque a gente, como sociedade, também tem que fazer a nossa parte, né? Sim, exatamente. Então tá, querida, Tá um bom. beijo. Adorei. Beijo. Obrigada.